Olá pessoal, graça e paz no Senhor Jesus. Como é que vai vocês? Como é que está cada um de vocês? Eu gostaria de iniciar falando com vocês a respeito desse vale que estamos atravessando. É um vale. Mas antes, deixa eu dizer, olha, eu sou o pastor Everaldo, pastoreio a Igreja Batista Ebenezer, Barra do Pote, Veracruz, Bahia. Essa igreja amada, essa igreja querida, a qual eu devo todo o meu apoio, todo o meu carinho. Louvado seja Deus pela igreja. Aos meus amigos, aos conhecidos, colegas de ministério que estão me vendo, estão me acompanhando agora, que Deus lhe abençoe grandemente, que eu seja bênção na sua vida, porque você já é bênção na minha vida. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, compartilhar com vocês esse texto maravilhoso. É um texto conhecido, está em Ezequiel, no capítulo 37. Aquele texto que fala sobre o vale dos ossos secos. Então, eu vou ler para vocês e depois ministrar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim, ó, Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ok. Louvado seja Deus. Todos vocês conhecem o Salmo 23. A gente já conhece o Salmo 23 de cor. Sabe, não é? Eu tenho certeza que a maioria aqui, todos vocês conhecem o Salmo 23 de cor. É ou não é? O Salmo 23, no versículo 4, diz algo interessante. Diz assim: ainda que eu andasse, ou, de acordo com outras versões, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É um texto que revela que o crente, quem serve a Deus, está sujeito a passar por vales. Vales. E diante dessa situação atual, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, o crente está passando por um vale. É um vale. Todos nós somos sujeitos a passar por vale. E quem prega a palavra, quem estuda, quem lê, sabe que vale significa local de morte, de perigo, de medo, de fracasso, de luta. Vale não é uma coisa tão boa assim, né? É o que a Bíblia revela. Agora, é interessante que o texto que nós lemos em Ezequiel, diz que foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo que levou Ezequiel para aquele vale. Está entendendo? Você no vale, eu no vale, nós no vale, não significa que Deus nos abandonou.
Às vezes o próprio Espírito nos conduz ao vale. Então, o texto que nós lemos em Ezequiel revela isso. Só que era um vale horroroso, era um vale tremendo, era um vale horrível, era apavorador, era apavorante, era horrível. Agora, preste atenção antes desses detalhes. Quando você se encontra, como nós nos encontramos, num vale, não significa que Deus tirou a mão de sobre a sua vida. Não significa que a mão de Deus deixou de lhe proteger. Não quer dizer isso. Outra coisa também é, quando nós nos encontramos num vale, também não significa que eu e você fomos abandonados pelo Espírito Santo. Muitas vezes, quando Deus nos leva a um vale, Ele quer revelar algo, Ele quer manifestar algo, Ele quer declarar algo. Então, se Deus está permitindo que a igreja dele, nesse período de tanta turbulência, nesse vale da sombra da morte, se Deus está permitindo que você, minha irmã, você, meu irmão, esteja nesse vale tremendo, assustador, é porque Ele tem algo para revelar para você. Ele tem algo para lhe dizer. Ele tem algo especial. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai abandonar você. Agora, algo aqui. Por que será? Qual a razão para o próprio Deus levar um servo dele, ou permitir que você que ama, você que clama, você que busca, permitir que você enfrente o vale, que você passe pelo vale? Eu gostaria de reler novamente. Vamos lá. No versículo 3, capítulo 37 de Ezequiel, versículo 3. Olha, aproveitar aqui, depois vocês comentem para me dizer como é que está a imagem, como é que está o áudio, né? Eu não tenho muita prática ainda nisso, então vocês depois comentem, diga, e eu posso responder e melhorar depois. Amém? Deus abençoe, viu? O versículo 3 diz assim: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Sabe? Deus está permitindo que a igreja dele enfrente esse vale no mundo inteiro, para que saibamos que Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele quer que você saiba, que nós saibamos, que Ele é conhecedor de toda a situação. Ele sabe de todos os detalhes. Ele conhece cada coisa que acontece ao seu redor, ao meu redor, na minha vida e na sua vida. E Deus queria que Ezequiel entendesse a situação de Israel, porque o Salmo 37 de Ezequiel, Deus fez uma analogia de como estava a nação dele, a situação caótica, certo? E Deus comparou a nação de Israel com aquele vale de ossos secos, mortos, sequíssimos, entendeu? E para que Ezequiel entendesse o que Deus queria fazer e revelar, Deus então levou o servo dele para aquele vale de ossos. Assim também Deus permite que você esteja passando, que nós estejamos, mas Deus tem propósito nisso aí. Uma das coisas principais que Deus deixa que você, Deus permite que você passe por esse vale. E eu quero aqui deixar uma coisa, olha, Deus não tem a intenção de fazer com que você fique no vale. A intenção dele é que você passe pelo vale. Vai passar. Não vai demorar.
mas Ele vai usar você. Ele vai usar você. Quando Deus colocou o servo dele, se Deus está permitindo que você e eu, como igreja do Senhor, passemos por este vale, Deus tem um propósito. Não é para eu e você chorarmos, lamentarmos, reclamarmos. Quer ver? O versículo 4 diz assim: disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É no meio do caos, é no vale da sombra da morte, é na tragédia que Deus conta com a igreja. Deus conta com a tua boca, para que você abra a sua boca e profetize a mudança, para que você libere a palavra profética que vai mudar esse caos. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e naquele caos, Deus liberou uma palavra trazendo ordem. Deus está querendo que a igreja abra a boca, crente. Não é para você liberar palavras de derrota. Você já está vendo a mortandade, você está vendo as lutas, você está vendo. Tem muita gente desacreditada, mas Deus conta é com você. A boca que Deus vai usar é a tua. Ele quer que a igreja libere a palavra profética, que você abra a sua boca. E por mais que seja impossível, por mais que seja difícil, por mais que pareça que não tem mais jeito, como é aquele vale de ossos secos, Deus ainda faz um desafio. Será que é possível, filho do homem? É possível isso ter vida? Aos olhos humanos a resposta é não, não tem como, está todo mundo perdido. Mas aí Deus vem e diz, filho, olha, abre a tua boca, fala a palavra. Sabe por quê? Para o Deus Todo-Poderoso não existe caso sem solução. Deus muitas vezes permite que a igreja passe pelo vale, para que você entenda que não existe caso sem solução para Deus. Você aí, você sabia que existe solução para o teu caso? Não tem um vale diante de Deus que seja impossível para Ele. Esse coronavírus que está apavorando o mundo, deixando as pessoas com medo, amedrontadas, o vírus é real. Você sabia que para Deus não é nada? Mas você sabia que Deus colocou na igreja, na sua boca, esse poder de, no nome de Jesus, liberar a palavra profética para mudar essa situação? Sabia disso? Ao invés de você estar dando ouvidos a fake news, a mentiras mirabolantes, as pessoas inventando coisa, Deus está esperando que a igreja tome uma posição. E é você. E é você que vai fazer isso. É com você. Deus conta contigo. É com você que Deus vai operar. Certo? E aí, meus queridos amados irmãos, veja só. Eu quero mostrar aqui, nesse vale, nessa luta, nessa provação, Deus tem um objetivo de levar a igreja dele na luta, na provação, a ter mais intimidade com Ele. Enquanto muitas pessoas se desesperam, Deus quer que nessa luta, mesmo na provação, haja mais intimidade com Ele. Olha o que diz o versículo 6. Olha só, diz assim: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, sabe como é que essas pessoas vão saber que eu sou o Senhor?
Quando perceberem e entenderem, quando virem o meu poder, o meu milagre operando no meio do caos. Tem gente que só vai acreditar em Deus, escuta isso, tem gente que só acredita em Deus depois do milagre. Ezequiel tinha que profetizar para o milagre acontecer, mas outros só iriam acreditar depois que o milagre acontecesse. E Deus conta com você. Tem gente que só vai acreditar no Senhor Jesus depois que você abrir a sua boca e profetizar a vitória. Esse mesmo princípio está no versículo 13, que diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Ainda no versículo 14 diz assim: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meu querido, Deus quer que você abra sua boca, Deus quer te usar nesse período. Andando por aí, conversando com algumas pessoas, tanta gente abrindo a boca para profetizar, liberar a palavra de derrota. Vai piorar. Não tem jeito não. Esse não pode ser o linguajar de um cristão verdadeiro. Esse não pode ser o linguajar de um crente que diz que crê em Deus, que tem Jesus na sua vida. A igreja está sendo provada. É um teste de fé. E quem crê verá a glória de Deus. Jesus disse: se tu crês, tu verás a glória de Deus. É o momento da igreja se despertar, é o momento da igreja agir, é o momento da igreja botar para fora essa fé que ela tanto professa. Entendeu? Agora, veja bem, você sabendo de tudo isso, oh maravilha, meu Deus, glória a Deus, mas se você não puser em prática a palavra de Deus, nada vai acontecer. Quer ver? Deus falou para Ezequiel, mas a gente encontra no versículo 7 a seguinte afirmação, ó: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ei! O milagre vai começar quando você obedecer. Diz a palavra que Ezequiel profetizou, e enquanto ele profetizava, entendeu? Você precisa. Abre a tua boca. Enquanto você liberar a palavra que Deus mandou que você liberasse, enquanto você estiver profetizando vida, vitória, cura, há um rebuliço no mundo espiritual, há algo sendo mudado. Deus fez isso desde o início, quando a terra estava em caos. Deus liberou a palavra e algo começou a se revolver, a água separando da terra, a terra da água, tudo entrando nos seus conformes, tudo se encaixando. Ele fez isso e ele não mudou. A diferença de quando Deus fez a terra é que ele estava só, não tinha um homem ainda para poder falar junto com ele. Mas quando ele fez, agora ele conta com a sua boca, com a boca da igreja. A igreja é a boca de Deus na terra para operar as obras de Deus. E a igreja é você. A igreja não são aquelas paredes que você se reúne com os irmãos. Ela é apenas um prédio, um templo. E Deus usa a igreja. Deus quer usar você, meu querido e amado irmão. Profetiza, obedece, fale. Não fale coisa ruim não. Libere palavra de bênção. Olha, o versículo 10 diz novamente assim, olha, escuta. Profetizei como ele me ordenara. Quando ele profetizou como Deus ordenou, olha, o versículo continua dizendo assim: e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, um homem só, Ezequiel. Deus achou um homem para fazer isso, e um homem só fez esse rebuliço porque obedeceu. Imagina quantos milhares de cristãos espalhados nesse país,
que podem abrir a boca e liberar a bênção, dar um freio nesse vale da morte, liberar a vida, que é isso que Deus quer. Deus não está esperando que o ímpio, que o mundo, que o incrédulo, que o medroso, que o desesperado libere essas palavras, até porque alguns até liberam, mas não liberam com conhecimento da palavra de Deus. Liberam por causa do desespero, por causa do medo. Você é diferente. Você é diferente. Escute. Preste atenção. Assim como naqueles dias, hoje, tem pessoas que no caos, pessoas que liberam palavra de bênção, outros que liberam palavra de derrota, de fracasso. Quer ver uma coisa? Olha só o que diz o versículo 11. Eu vou ler para você. Então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Porque Deus estava fazendo uma comparação. Eis que dizem, olha o que Israel estava dizendo, por causa daquela opressão, por causa daquela prisão que eles estavam sofrendo por parte dos babilônios, né? Aquele cativeiro. Eles diziam assim, olha o que Israel dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. A palavra deles era a palavra de derrota. Resumindo, acabou. Israel já era. Não tem como. Eles estavam vivos, mas dizendo, já estamos mortos. Não tem jeito. O versículo 12 continua dizendo assim: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Existem duas linguagens quando a pessoa passa pelo vale, quando a pessoa passa pela luta. Existem duas linguagens: a linguagem daquele derrotado, a linguagem daquele incrédulo, a linguagem da palavra da derrota, do fracasso. Deus não vai operar através desse tipo de linguagem. E existe aquela linguagem que vem do Espírito de Deus. Existe aquela linguagem que vem da palavra de Deus. E no meio, escuta, aqui a gente está lendo um livro, se trata de uma nação. E dentro de uma nação sofredora, dentro de uma nação que já estava dizendo que estava destruída, que nada mais tinha jeito, um homem, um crente, pôde fazer a diferença. Ezequiel. Você que está tremendo por causa dessa pandemia, dessa luta, todos os dias, toda hora, você vê pela internet, pela TV, aumentou o número de mortes, mais gente contaminada, gente que deu positivo. Aí você vê, olha, cuidado, você deve obedecer tudo isso, deve se precaver, porque o vale é real, é verdade. Mas não é só para você fazer isso. Tem algo que a igreja pode fazer que o governo não sabe fazer. O governo não entende. É isso que a gente está vendo aqui. É isso aqui. É Deus querendo usar você. Será que você entende isso? Você, no meio do caos, no meio desse vale, você é a boca de Deus. Não pense que Deus vai mandar um anjo descer. Não pense que Deus mesmo vai descer para poder dar um freio nisso. Não. É a sua boca. Creia. Libera palavras. Ore. Busque. Se ninguém... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Preste bem atenção. No Brasil inteiro, se não existisse
nenhum crente que pudesse ser usado por Deus com a palavra profética, e você fosse a única pessoa que Deus fosse contar, como ele contou com Ezequiel, o que você faria? Quais seriam suas palavras no meio desse caos? Hã? Se dependesse das tuas palavras proféticas, o que estaria acontecendo com o povo brasileiro? Eu vou dizer uma coisa para você antes de encerrar. O mundo inteiro está em pânico, mas a igreja não é para ficar em pânico. Não. É hora da igreja mostrar para o mundo que há um Deus vivo, há um Jesus verdadeiro. É hora da igreja mostrar através das atitudes, palavras proféticas, oração, muita fé, que Deus está acima das religiões, que Deus está acima de qualquer outro tipo de idolatria, de imagem, de espírito, seja lá o que for. E é a igreja que Deus está desafiando, é um desafio. É nosso desafio. É nosso desafio. Eu quero encerrar trazendo para você uma palavra profética para que você possa meditar nisso. Escute. Daqui a algum tempo, essa pandemia vai estar escrito nos livros de história. Então, essas crianças inocentes, elas vão crescer e nos livros de história elas vão ler sobre isso, sobre o ano de 2019, 2020, essa pandemia mundial. Filhos que vão nascer, netos, eles vão ler. E muitos desses filhos e netos, quando eles estiverem já crescidos e lendo a história, sabe o que é que mais vai edificar a fé desses filhos e desses netos quando eles estiverem lendo a história? Quer saber? Ele olhar para você, ele ler aquela história no livro e olhar para você que é pai, ou que vai ser pai, que é mãe, ou que vai ser mãe, que é avô, que vai ser avô. E ele olhar e ver que aquela história ocorreu e que você fez parte da história, né? E você poder olhar para ele e contar para ele, você como crente, como servo de Deus, como você foi boca de Deus para mudar a história da pandemia. Pensa na alegria, pensa na edificação espiritual. Seja o agente de Deus para mudar a história do caos. Seja esse instrumento de Deus. Agora, meus queridos, deixa aqui bem claro uma coisa. É simples agir assim, mas não é simplista. Pastor, qual é a diferença de simples e simplista? Simples quer dizer que envolve recursos para que seja possível, mas não são. Simples quer dizer que não é complicado. O simplista, ele acha que é fazer de qualquer jeito, não importa se vale a pena ou não. Não sei se deu para você entender, mas não vamos dividir por causa disso não. É simples, mas não é simplista. Aonde é que eu quero chegar com isso? Não é só abrir a boca automaticamente, em nome de Jesus, isso. Tem muita gente fazendo isso e nada acontece. Por que será? Escute. Porque a autoridade de abrir a boca e profetizar que o mal vai embora, que o vale se transforma em vale de bênção, a autoridade você obtém, o seu respaldo é por causa da sua comunhão com Deus. É o teu relacionamento com Deus que vai lhe respaldar para você abrir a sua boca e profetizar. Viu?
É o seu relacionamento. Há um texto aqui nesse mesmo livro, eu posso, depois, agora não dá. Mas no capítulo 22 desse mesmo livro, Deus revela para Ezequiel todo o mal da nação. E quando Deus revela, no versículo 30, não precisa você olhar agora não, para você não se distrair, no versículo 30, Deus revela que ele procurou uma pessoa para tapar o muro, tapar a brecha, para impedir que o mal viesse sobre a nação de Israel. E Deus ali lamenta, dizendo que não achou ninguém. Resumindo, Deus estava querendo um intercessor. Ele estava querendo que alguém intercedesse para que aquele mal fosse impedido. Está me entendendo? Então, antes de você abrir a boca, você tem que estar respaldado, você tem que estar respaldada com a palavra de Deus. Quer que eu dê mais um exemplo? Para quando é que a palavra do crente tem respaldo para abrir a boca, liberar a palavra e acontecer? Quer que eu dê um exemplo? Todo mundo conhece aquele texto de Elias? Quando Elias foi ao monte, todo mundo conhece esse texto, meu Deus, como conhece? Que Elias orou e clamou, e caiu o que do céu? Fogo. Leia lá o que aconteceu antes de Elias liberar a palavra. Você sabe o que aconteceu? Elias andava com Deus. Elias tinha comunhão com Deus. Elias tinha comunhão com Deus. O que respalda um crente abrir a boca profeticamente para que aconteça isso que nós acabamos de ler aqui é a comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, igreja, amigos, minhas amigas, todos vocês, esse vale que nós estamos passando é uma forma de Deus estar chamando o seu povo para consertar o relacionamento com Ele. Conserta a tua vida. Como é que está a tua vida com Ele? Diz aí, como é que está a tua vida com Ele? Então, não é só abrir a boca para falar o que quiser, não. Conserta a tua vida com Ele, que Ele vai respaldar a tua boca será boca dele para profetizar e ordenar que esse caos saia em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, a igreja já está carimbada pelo Espírito Santo como uma vencedora sobre as portas do inferno. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Entendeu? Então, há uma palavra já liberada do Senhor Jesus. Há uma palavra liberada que o inferno não prevalecerá. E ele colocou essa autoridade de impedir, de frear o mal está na boca da igreja. Você que ora, você que busca, você que paga o preço, abre a tua boca em nome do Senhor Jesus. E você, meu irmão, você, talvez tenha alguém afastado do Evangelho, desviado, volta logo, volta para o Senhor Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, uma igreja sadia que prega a palavra de Deus. Volte logo para Jesus. Volta logo. Entendeu? E você, meu irmão, depois dessa crise, depois desse vale, eu tenho certeza que a igreja de Jesus Cristo na face da terra terá um rebuliço. Não vai ser a mesma, não. Não vai ser a mesma, não. Não vai ser a mesma. Porque quem passar com fé vai se transformar numa bomba de testemunha do poder de Deus. Amém? Olha, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você. E eu gostaria que todos vocês que estão acompanhando agora ao vivo, todos vocês se unissem a mim
nesta oração. Precisamos estar juntos nesse momento. Deus é sábio e Ele sabe como derrubar questões, debates, sabe? Orgulho teológico, quem sabe mais, quem sabe menos. Nada disso. Talvez alguém que esteja me vendo ou vai me assistir depois, através dessa luta, desse vale, Deus está declarando, mostrando que seu dinheiro não vale nada. A fama não vale nada. Dinheiro é bom. Só tem uma coisa que o dinheiro faz. É o quê? Dá conforto mais que o outro. Só isso. O dinheiro só faz isso. Por exemplo, alguém que tem mais dinheiro que eu pode fazer uma casa mais confortável que a minha. O dinheiro faz a casa, mas não faz o lar. O dinheiro faz a cama de ouro, mas não dá descanso. Entendeu? Deus está trabalhando. Deus está se movendo. Vamos passar por esse vale. Vamos passar. Está passando. E a glória será do Senhor Jesus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu vou orar por vocês, cada um de vocês agora. São dezenas de pessoas, muitas pessoas que estão precisando de oração. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Amém? Se você puder, aí mesmo onde você está, concorde comigo no Espírito, concorde. Eu vou orar por você. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor está fazendo. E nesta hora, Senhor, eu quero interceder por cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada colega, Senhor, de ministério. Senhor, que o Senhor fortaleça a fé desse irmão, dessa irmã, desses colegas, de todos, de cada um. Meu Deus, que eles entendam que o Senhor está com a sua igreja, o Senhor está habitando na sua igreja. Senhor, não deixe que o medo, o pavor controle esse irmão e essa irmã. Não deixe, Senhor, que o desespero tome conta, mas que cada um marche como soldados, guerreiros e guerreiras, que mesmo sabendo da luta, não recua, mas que vai avante, em nome de Jesus. Senhor, eu aproveito que todos esses que estão agora orando junto comigo, meu Pai, que o Teu povo espalhado nesse Brasil, as igrejas, no mundo, ó Senhor, que sejam confortados, que sejam guerreiros, porque no Teu nome, Senhor, eu creio, nós cremos. Existem, Senhor, homens e mulheres abrindo a boca e profetizando, e que este mal está sendo detido em nome de Jesus. Este mal está sendo freado em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, do Teu trono o Senhor libera, Senhor, a palavra de ordem através da boca dos Teus servos. E isso acontece em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, todo espírito de medo, todo espírito de pavor seja repreendido agora. Nós repreendemos no Teu nome. Repreendemos no Teu nome, Senhor. Não vai prevalecer o mal. Não vai prevalecer. Esse irmão, essa irmã, Senhor, que se levanta agora. Meu Deus, eu quero desde já Te agradecer, Senhor, porque será uma testemunha viva, uma testemunha real, uma luz em que o mundo vai estar olhando para ver a diferença daquele que Te serve e do que não Te serve, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Senhor, fortalece a tua igreja espalhada, os irmãos que estão reunidos em casa, aqueles irmãos, Senhor, senhoras, por causa da idade, Senhor, que estão reunidos em casa, se precavendo, Senhor, se higienizando por causa desse coronavírus. Senhor, você com eles, protege-os, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu me uno a cada um em oração, Senhor. Pai, protege e que se cumpra a tua palavra profética, Senhor. Que se cumpra. Diz assim o Salmo 23, que ainda que o teu povo passe pelo vale da sombra da morte, não vai ter medo algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consola, Senhor. Sim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, eu gostaria de, antes de que vocês fossem embora, antes que você encerrasse, o seguinte, olha, pedir para vocês curtirem e compartilharem para os irmãos, para outros, né? Deus tem grandes coisas para cada um, e depois, com a graça de Deus, eu posso gravar outro vídeo trazendo bênção para vocês, né? Ore por mim. Amém? Ó, que Deus abençoe a cada um. Fica com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom Adonai.